Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Assaltantes roubam 2 bancos em cidade do interior. E para se proteger, mais uma vez formam um cordão humano. Pancadaria das organizadas gremistas. A Polícia Civil já tem novas imagens para identificar os torcedores envolvidos no quebra-quebra em Paradouro, na BR-386. A Anvisa libera a venda em farmácias de remédios à base de maconha. Você é contra ou a favor? Entre em facebook.com/SBTRS Oficial e dê a sua opinião. O segunda edição está no ar. A Anvisa aprovou hoje a venda em farmácias de remédios à base de maconha. O cultivo segue proibido. As informações direto da redação com a Luciane Coleman. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal que nos acompanha aqui no segunda edição. Olha, essa proposta foi encaminhada em junho, mas o tema tramita na Anvisa desde 2014. A diretoria da agência, então, aprovou hoje o novo regulamento para os chamados produtos à base de cannabis para fins medicinais. Mas, como você disse, vetou a possibilidade de cultivo de maconha para pesquisas. A regulamentação traz normas para o comércio, prescrição médica, até para importação. Por exemplo, os remédios só poderão ser vendidos em farmácias convencionais. A manipulação está proibida. A importação tem que ser da matéria-prima semi-elaborada, não pode ser da planta. Sim. A receita também, Felipe, vai ser obrigatória, mas as regras elas mudam de acordo com a concentração do THC, que é o princípio ativo, né? Os medicamentos de maior concentração, eles só vão ser indicados para, por exemplo, pacientes terminais ou que já tenham esgotado todas as outras alternativas de tratamento possíveis. Então, assim que essa norma for publicada, ela ainda vai ter 90 dias para entrar em vigor e não é exatamente definitiva, vamos dizer assim, porque daqui 3 anos, Felipe, ela ainda pode ser revisada. E mais uma informação, porque no início do ano, a autoridade, enfim, que faz os estudos, né, dos remédios, dos medicamentos, já tinha feito 7 indicações para os remédios à base de cannabis. E é principalmente para problemas de epilepsia grave, para quem faz quimioterapia, né, dores agudas. Enfim, tem pelo menos 7 indicações terapêuticas para esses medicamentos, Felipe. Obrigado, Lu. Eu não entendo como esse debate demorou tanto tempo no Brasil, prejudicando vidas e pesquisas. Show obscurantismo! Canabinoides estão liberados em diferentes países sérios, enquanto aqui a polêmica seguia prejudicando crianças e adultos. Gente, não há nenhuma dúvida que o canabidiol é eficaz para tratar a epilepsia, mesmo no caso em que a epilepsia não responde a nenhum outro medicamento. Existe documentação científica comprovando eficácia e segurança. O neurocientista Renato Malcher lembra que há uma vantagem sobre qualquer outro remédio porque atua em diferentes sintomas ao mesmo tempo. Isso em uma doença. Inclusive sintomas de autismo. E autismo e epilepsia andam de mãos dadas em muitos casos, não é? Na pesquisa. Os estudos mostram que 11% dos pacientes ficaram livres das crises convulsivas com o uso de maconha com teores altos de canabidiol. Em 42%, o número de crises diminuiu 80%. E em 32% dos casos, a redução variou de 25% a 60%. A pergunta que eu faço com todos esses números positivos, se fosse você ou um parente seu que necessitasse da medicação, você seria contra? Não, né? Mas esta é a minha opinião. Em instantes, a gente segue falando sobre a liberação de remédios à base de maconha e daqui a pouco eu quero saber o que você pensa sobre o assunto. Participe pela nossa página no Facebook, acesse facebook.com/SBTRS Oficial, que daqui a pouco nós vamos mostrar alguns comentários feitos por você aqui no segunda edição.
E durante a tarde, 2 bancos foram atacados no interior do Rio Grande do Sul. Luciane Coleman, onde foi desta vez esses ataques? Foi em Ibarama, Felipe, na região central, cidadezinha ali de 5 mil habitantes. Já tinha acontecido coisa lá em Ibarama, né? Exatamente, é um nome que a gente não esquece, né? Outubro do ano passado, eu trouxe aqui a informação de um ataque lá no Banrisul. Agora, 2 bancos, Sicredi e, mais uma vez, o Banrisul. Bandidos fortemente armados, eles roubaram, então, essas 2 agências. Ao mesmo tempo, mais uma vez, fizeram um cordão humano com reféns, que é uma forma, estratégia para evitar o confronto com a polícia, né? Para tentar se proteger. Isso, então, aconteceu hoje, no início da tarde. Na fuga, a quadrilha levou 3 reféns que foram liberados em seguida. E agora a polícia faz buscas na região para tentar encontrar os bandidos. Um dos carros realizados, enfim, que foi usados ali na ação, já foi localizado. E dentro dele havia um malote, ou seja, parte do dinheiro roubado. Tudo isso ainda deve passar por uma perícia nesta noite, Felipe. Obrigado, Lu. Confronto entre polícia e criminosos acabou com 2 bandidos mortos em Tuparandi, no noroeste do Rio Grande do Sul. Eles haviam roubado uma carga de cigarros em uma cidade próxima. As marcas dos disparos ficaram na viatura da PM. No veículo onde os bandidos estavam foram localizados cigarros. A carga havia sido roubada. Há suspeitos que teriam outros veículos acompanhando este mesmo veículo e que estão sendo feitas diligências na região aí para melhor esclarecer o fato. A carga de cigarros foi roubada em Esquina Tunas, na região de Horizontina. O proprietário foi liberado logo após a ação dos criminosos. Neste ponto, em Campininha, no interior de Tuparendi, eles se depararam com um cerco montado. Houve perseguição. Os bandidos atiraram contra os policiais, que, por sorte, não ficaram feridos. Após então o confronto, foi acionado tão rapidamente a SAMU que ela chegou no local e já decretou ali que eles estavam mortos e sendo o local isolado para a perícia. Foram apreendidos miguelitos, uma máscara e 2 armas de fogo. O carro dos criminosos vai passar por perícia, já que há indícios de clonagem. A suspeita é de que o veículo tenha sido roubado em outubro deste ano em São Leopoldo. Parabéns à Brigada Militar. Agora é a hora do Momento Agro. A hora dela, Alessandra Bergman, seja bem-vinda. Boa noite, Felipe. Para falar de um assunto que não nos deixa nada orgulhosos. Pois é. O Rio Grande do Sul é campeão de abigeato no Brasil? Infelizmente, somos, Felipe. Além de prejudicar produtores e também nós, consumidores, que podemos comprar carne sem certificação, olha o transtorno que o roubo do gado causou nessa fazenda aí em Tavares, no litoral norte. 26 vacas que haviam parido há poucos dias foram roubadas e ficaram na fazenda 26 recém-nascidos órfãos e com muita fome. E 6 vacas que provavelmente não couberam no caminhão do roubo é que foram a salvação para os bichinhos. Olha que dó, Felipe. Canalhas, bandidos canalhas mesmo. Muito chato isso. Por sorte que as outras vacas fizeram a adoção e nenhum terneirinho morreu, né? Maravilha. Algum sinal das vacas? Não tem sinal. 4 delegacias de polícia especializada na repressão aos crimes rurais contribuem para a redução desse tipo de crime. E olha que ele já tem caído. Em 2016, foram registradas 10 mil ocorrências. Em 2018, esse número caiu para 6 mil, mas ainda é muito alto. E um recado para dona de casa. Em tempos de preço de carne nas alturas, tem que desconfiar da carne barata, que pode ter procedência duvidosa, como roubada ou sem inspeção sanitária e ainda por cima faz muito mal à saúde. Bom, é aquela velha história, não tem almoço de graça. Me diz o seguinte, temos novidade em relação à utilização do 2,4-D. Também saiu novidade hoje. Foi suspensa a aplicação do defensivo em todo o Rio Grande do Sul, depois de confirmada a contaminação de lavouras de frutas em 41 municípios. A medida tem validade até 31 de dezembro e provavelmente será prorrogada. Alessandra, obrigado a você. Até a próxima. Volte sempre. E a gente pediu e você entrou em contato conosco pelas nossas redes sociais, lá no facebook.com/SBTRS oficial. Vamos conferir 3 mensagens dos nossos telespectadores.
A primeira, do Everton Carvalho. Sim, eu apoio o uso medicinal. Se realmente ajuda na cura desses pacientes, por que não? Tudo o que vier para dar qualidade de vida à humanidade é bem-vindo. Estamos no século XXI, diz Zé Vicente Alves Rosa. Aprova o uso medicinal. Muitos vão ser ajudados, diz o Sandro Macedo. Quero lembrar a você, telespectador do SBT, que você pode continuar enviando as suas mensagens, porque afinal de contas você pode interagir conosco, com os outros telespectadores. E amanhã, no SBT Rio Grande, o André Har vai trazer novas mensagens dos nossos telespectadores a respeito do tema, tá certo? O ano está terminando, mas as oportunidades para você mudar de vida não acabaram. Você sabia que quem é formado na faculdade pode ganhar até 3 vezes mais? É por isso que a Uniaselv preparou uma oportunidade especial. É o concurso de redação Você na Facul, que oferece 5.000 bolsas de estudo de até 100%. E para participar é muito simples. Só acessar o endereço que está aqui na tela, uniaselv.com.br. Aí você se inscreve com seus dados, vai até o polo mais próximo fazer a redação e, claro, com todos os endereços da Uniaselv, é fácil, né? E olha só, além das bolsas de 100%, tem ainda bolsas de 50% no primeiro semestre, mais 20% para o resto do curso. Não dá para perder, né? Então participe do concurso Você na Facul e construa sua própria história de sucesso com a Uniaselv. A gente volta daqui a pouco para falar mais sobre as cenas de selvageria que aconteceram em um paradouro de Montenegro. A polícia usa novas imagens para tentar identificar quem estava nesta grande confusão provocada por 2 torcidas organizadas do Grêmio. Na região metropolitana, a busca da polícia é por bandidos que estão assaltando bancos em áreas nobres da capital. Nós voltamos em instantes com a reportagem completa. A briga entre torcidas organizadas do Grêmio em um restaurante de beira de estrada da região metropolitana de Porto Alegre deixou feridos e gerou prejuízos. Agora a Polícia Civil tenta descobrir quem eram os baderneiros envolvidos nesta grande confusão. São cenas de barbárie. Durante a briga entre torcedores do Grêmio, pedras são arremessadas. Um jovem é agredido, cai no chão e recebe uma sequência de chutes. Outro torcedor pisa na cabeça da vítima, que também leva uma garrafada. Este vídeo, feito por uma testemunha, mostra o rapaz sendo socorrido e, mais adiante, uma menina caída com crise de asma. A confusão aconteceu às margens da BR-386, em Montenegro. O confronto entre torcidas da cidade de Santa Maria teria começado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, durante a partida contra o São Paulo na noite de domingo. A pancadaria deixou os clientes em pânico. Deixou o pessoal meio transtornado, com medo, acabaram escondendo atrás das glândulas, prateleira. Um tapume foi colocado no lugar da porta destruída na confusão. Provavelmente, torcida organizada a gente não receba mais. O jovem de 25 anos ficou caído e desacordado bem em frente a esta escada do restaurante. Ele foi socorrido e medicado pelo SAMU, mas não aceitou ser encaminhado para o hospital. Mesmo ferido, o rapaz retornou a Santa Maria em um outro micro-ônibus, já que o veículo em que a torcida dele estava ficou depredado. Com vidros quebrados, lataria amassada e retrovisores arrancados, o veículo precisa de uma reforma avaliada em R$7.000. O motorista falou sem mostrar o rosto, porque tem medo de represálias. Apavorante. Nunca passei por isso. E espero que nunca mais, né? A Polícia Civil começou a investigar a briga com base nas imagens do restaurante. O Grêmio disse em nota que deve punir os culpados se forem identificados. Gente, é ridículo quando um bando de barbados, e até tinha mulher envolvida nesse rolo, tá? Já brigam quando é Grenal, Atlético e Cruzeiro, Vasco e Flamengo.
Palmeiras e Corinthians, Bahia e Vitória. É mais ridículo ainda quando é torcida do mesmo clube. Os jogadores ganhando 200 mil reais e os caras se matando assim. Mas vão criar vergonha na cara. Fora que o seguinte, né? Beiraram ali matar alguém, né, Lu? Olha, foi por pouco, Foi né? por pouco, né, Lu? Porque Podia ter pelas sido um imagens, assassinato. eu não consegui, na hora, visualizar alguém que tivesse sobrevivido. Mas, felizmente, a vítima sobreviveu. E olha, um detalhe, Felipe. Nessa história aí não tem mocinho e vilão, viu? Não. Porque a gente conversou lá com segurança, proprietário. Foi uma provocação de ambos os lados. Ou seja, havia já ali uma briga, uma discussão que começou lá na arena. Ô, Lu, se fosse torcedor, a Lu e eu, a Lu é gremista, eu sou colorado. Se a gente discutir, já é ridículo. Já é ridículo, Já né? é ridículo. A gente gastar nossa energia, né? Com isso. Não, os Daqui a caras ganhando, pouco terminar uma caminhando amizade. dinheiro. Os caras caminhando, assim, ó. Ou tu acha que os caras do Inter e do Grêmio, claro que eles vão ficar assustados com as imagens, mas tu acha que eles estão preocupados com o dinheiro que eles ganham? Aí os caras vão se matar, rapaz. Não, é terrível, viu, Felipe? Que isso? E olha, lá o proprietário estava dizendo, né, que em dia de jogo eles costumam receber em torno de 40 ônibus de torcedores que são do interior, enfim, e que voltam, né, de Porto Alegre. E nunca tinha acontecido isso, nem em dia de Grenal, viu? É, eu espero que não volte a acontecer, né, Lu? E que a polícia identifique todo mundo e o Grêmio também puna todo mundo envolvido nessa pancadaria generalizada que foi, assim, um horror ridículo para um bando de barbados, inclusive tinha mulher junto, envolvido num caso como esse. Obrigado, Lu. A polícia procura uma quadrilha que assaltou agências bancárias em Porto Alegre e Vale dos Sinos. Os criminosos agem fortemente armados e disfarçados nos bancos. As imagens de câmeras de vigilância mostram os suspeitos próximos das agências bancárias. Bem vestidos, eles tentavam não chamar a atenção, mas o perfil comum servia de estratégia para observar a rotina dos alvos e os horários mais adequados para a prática dos crimes. Ainda que se passem despercebidos por vezes, né, são pessoas extremamente perigosas e que merecem, né, o quanto antes, serem responsabilizados por todos esses crimes que praticaram. Um dos flagrantes mostra o bandido com um cachorro nos braços. Como se fosse um morador da região, ele segue enquanto os comparsas estão dentro do banco. Outras imagens divulgadas mostram veículos usados em assaltos diferentes. A Polícia Civil não descarta que o bando tenha relação com pessoas ligadas às instituições financeiras. É um outro foco da investigação, identificar pessoas que realmente tenham colaborado nesse sentido, né? Seja por vezes um prestador de serviço eventual ou mesmo um funcionário. A gente tem uma grande colaboração das instituições bancárias nesse sentido, né? Nestas imagens de uma agência no Vale dos Sinos, os ladrões aparecem dentro do banco, antes do horário de expediente, uma característica dos crimes praticados. A organização criminosa é suspeita de praticar pelo menos 5 ataques a agências bancárias de alto padrão em Porto Alegre e na região metropolitana em 2019. Somente em um dos roubos, os ladrões levaram mais de R$1.200.000. Quadrilha de alto calibre, portanto, hein? No sul do estado, ladrões furtaram armas de dentro de uma delegacia. Foi em Rio Grande, é isso, Lu? É isso, Felipe. Que lugar improvável, né? E olha a audácia, a ousadia dessa gente. Então, foi na primeira delegacia de polícia lá de Rio Grande. Ontem à noite, esse prédio aí de 2 andares foi arrombado. Um homem entrou pela janela ali do 2º andar e levou algumas armas. O número exato não foi divulgado. E além das armas, foram levados também coletes à prova de balas, algemas e carregadores de armas. A polícia está investigando quem, afinal, entrou na delegacia, como conseguiu entrar, mas a suspeita é de que a ordem tenha saído de dentro do presídio, Felipe. Sim, uma delegacia como essa, né, Lu, que a gente vê precária, né? Pois é, né? Infelizmente, aí mais até uma delegacia alvo aí da bandidagem, né? Exatamente. Obrigado, Lu. Gente, seguinte, para dar uma relaxada hoje, filme, tá certo? Clima natalino. É o Cine Espetacular, que será muito especial. Você não pode perder o filme Um Natal Brilhante, com a proximidade do fim de ano
Bud Hall, novo do bairro, decide caprichar na decoração e nas luzes natalinas, sonhando que a casa dele será vista até do espaço. Além das luzes, a fama crescente de Bud deixa os seus vizinhos, Steve, até então considerado expert em Natal da área, furioso. E daí em diante tem muita diversão. O Steve elabora planos atrapalhados para reconquistar o prestígio dele junto à vizinhança, ofuscar o baixinho da casa em frente. Um Natal brilhante. Hoje, logo após o programa do Ratinho, aqui no SBT, no Cine Espetacular. Não perca, para se divertir, para relaxar. Tchau, até amanhã.